é queimado, dinheiro queimado. Narguilé não. Ele fica lá, vai fundindo e cada um vai puxando. Porque o carvão, naquele platinho, vai queimando, acumula naquela coisa lá, e alguém vai lá. Se não fuma, não sai, ele fica lá acumulado. Entendeu? Então o narguilé é quase que 80% aproveitado. Mas mais do que isso, certo? Segundo dados divulgados pela OMS, certo? Uma sessão costuma virar de 20 minutos a 1 hora. O fumante de um grande narguilé pode chegar a engolir 50 litros de fumaça, ou seja, o equivalente a 5 maços de cigarro. 5 cigarros, 100 cigarros no espaço de 20 a 60 minutos. Certo? E essa quantidade, o que acontece? Enquanto que a ponta de cigarro queima a 100 graus, 1000 graus centígrados, o narguilé, a água diminui a densidade. Então, a quantidade de toxina que entra fumando narguilé é cerca de 2 a 3 vezes maior do que fumando cigarro. Está claro isso? Isso é um dado científico, não é chute não. Tá certo? Então, o narguilé faz muito mais mal do que fumar cigarro. Não que o der cigarro é menos ruim, mas o outro é muito pior. Maconha. Quantos tipos de maconha nós temos? Temos 4. Aqui vamos ver 3, né? O baseado, certo? Aqui é o skunk, certo? E nós temos ainda o haxixe. E tem a 4ª, a brasileira. Por quê? Porque a brasileira é tão ruim, que tem menos de 1% de THC. Certo? Olha aqui, ó. O baseado bom tem que ser de 2 a 4% de THC. O haxixe, aquela massa preta, bolinha preta, tem de 5 a 10% de THC. THC, para quem não sabe, é o tetrahidrocannabinol, que é o princípio ativo da maconha. E o skunk tem de 10 a 40% de THC. Ok. O cigarro brasileiro tem menos de 1%. Um estudo na Universidade de São Paulo, há 4 anos atrás, eles pegaram todas as apreensões do DNARC, certo? Uns 4, 5 anos atrás, eles faziam um teste da maconha. E eles tinham descobrido onde era. A maconha brasileira, 97% tinha menos de 1% de THC. Ou seja, literalmente, quem está falando de a maconha brasileira, está literalmente fumando um esterco com capim. Certo? Agora, o que é importante é que cada vez mais tem skunk. O skunk não é produzido no Brasil, ele vem da Europa. Eu já tratei uns 4 pessoas que estavam fumando skunk. Um saco de batata tinha mais vida cerebral do que esse jovem. Simplesmente. Certo? Agora, por que o baseado brasileiro é ruim? Então o traficante faz o quê? Ele pega o crack, moe o crack e enrola junto. Certo? Isso nós sabemos porque testes que nós fazemos na urina, tem gente usando, tem na urina dele traços de maconha e traços de cocaína. Certo? O uso de medicinal, sem dúvida, a maconha tem propriedades medicinais, mas não é do THC, é de uma substância chamada canabidiol. Certo? Esse é o princípio terapêutico da maconha. Ele serve para esclerose múltipla, amiotrofia lateral esclerosante, é um stimulante de apetite, quimioterapia e também como antiemético, e também tratamento de glaucoma. A maior propriedade terapêutica da maconha é para esclerose múltipla, é extremamente fantástico, tá certo? Agora, os cientistas estavam errados quando deram THC, não adiantava nada. Então os pacientes falam assim, mas eu sinto melhor quando fumo cigarro. E eles estavam razão, porque era o canabidiol que fazia essa diferença. Só que, então quando eu falo com o jovem, por que você é a favor de liberação de maconha? Porque maconha é usada como remédio. Muito bem. Você sofre, para que remédio? Me dá todo o pó, sabe tudo, né? Mas você sofre esclerose múltipla? Você tem glaucoma? Você tem AIDS? Não. Então para que serve maconha para você? Você tomaria penicilina se não tivesse amigdalite? Claro que não. Pois é, a mesma coisa. Então para que serve você que não tem essas doenças? Só para piorar a sua função cerebral, certo? Então é isso aqui. Olha aqui, efeitos farmacológicos medicinal, 50% mais substâncias carcinogênicas que o cigarro. Então o menino que fala para você que o cigarro provoca mais câncer, é verdade, porque a pessoa que fuma cigarro, 30, 40 cigarros por dia, certo?
Quem consegue fumar mais que 3 baseados? Não consegue, senão estaria no chão. Então a carga de substâncias cancerígenas é menor. Mas a quantidade por cigarro, por baseado, tem mais do que o cigarro. O risco de infarto com maconha é 4,8 vezes maior. Sabiam disso, né? Fumar 3 baseados tem maior risco de lesão pulmonar que fumar 20 cigarros. Só que ninguém consegue fumar 3 baseados, né? Tá tão chapado, né? Tá. Então, a principal droga ilícita entre os jovens, essa banalização justamente fala das suas propriedades medicinais, certo? Ele tem pouco efeito em droga de adição? Não é verdade, não vamos ver daqui a pouco. Quanto mais o prazer, maior o estrago. Ele causa dependência, sim. Segundo a Anitta, há mais de 100 mil jovens nos Estados Unidos, principalmente adolescentes, estão em tratamento por causa do desejo compulsivo. Os efeitos físicos são relevantes, mas os efeitos psíquicos são extremamente fortes. Maconha hoje é 3 a 4 vezes mais potente que há 30 anos atrás. É por causa disso que Fernando Henrique, Serra, Obama, Clinton dizendo que fumar cigarro não tinha problema nenhum, mas também fumavam o quê? O outro tipo de maconha, não a mesma maconha de hoje, tá certo? A maconha de hoje vicia rapidamente, certo? E é porta de entrada para a droga mais pesada, certo? Olha, dados da recente, esse trabalho de 2011, um ano e pouco, certo? Mais de 40% dos adolescentes experimentam maconha enquanto antes de formatura do colégio. Entre os jovens que recebem tratamento para uso abusivo de drogas, a maconha é a principal. Entre jovens com 12 a 14 anos para tratamento de dependência, 63% era por causa de maconha. Entre jovens com 15 a 17 anos que estavam procurando tratamento de dependência, 69% era por causa de maconha. Em 2008, maconha foi constatada em mais de 375 mil atendimentos de pronto-socorro nos Estados Unidos, geralmente para acidentes, certo? E o uso, mesmo infrequente de maconha na adolescência, baixa o teste do QI em 8 pontos, certo? Essa é uma bela diferença. Mas, a adicção na maconha causa dependência em cerca de 9% daqueles que usam ao menos uma vez na vida. A porcentagem aumenta para 16% quando isso ocorre na adolescência. Em 2009, 4 milhões e 300 mil jovens, pessoas que procuraram tratamento para vício ou usaram maconha, de um total de 7 milhões, ou seja, maconha foi responsável por 65% das pessoas com dependência nos Estados Unidos. Jovens, olha aqui, esse estudo, jovens que usaram maconha têm pior desempenho acadêmico, menor satisfação pessoal, pior saúde física e mental, diminuição da memória, problemas de relacionamento interpessoal, salários mais baixos, menor sucesso profissional e maior risco de desenvolver distúrbios graves de personalidade e de ação suicida. Certo? O uso de maconha em jovens aumenta o risco de ação suicida 3 vezes. É 4 vezes maior de depressão grave, 3 vezes maior de desenvolver esquizofrenia. 9 a 10% ficam dependentes e 62% procuram tratamento. E até 15% de acidentes de trânsito foi causado por maconha e 17% causado por mistura de álcool e maconha. Isso tudo aqui tem referência científica publicada lá fora. Okay? O que eu chamando a atenção, principalmente sobre maconha, é isso aqui, ó. Falta de habilidade para resolver problemas múltiplos, falta de demotivação, ou se chama amotivacional. E isso percebo. Você pega um jovem que está falando cigarro, maconha uma vez por semana, ele não tem vontade de nada, ele não briga pela vida, ele não tem aquela garra de vencer. Diferente de outro menino que nunca fumou maconha. Isso é estatisticamente significativo. Esse é um problema. E quando eu falo que o problema maconha é pior que o álcool, é que esse sistema motivacional é persistente, até permanente. O cara que usa maconha uma vez por semana, depois que ele parar 60, 90 ou 6 meses, dias, ou 6 meses, ele recupera em parte.
mas não consegue recuperar por inteiro. Enquanto que o jovem que usa álcool, ele parou de usar álcool, ou mesmo depois de um porre, fim de semana, não aqueles porres que tem que cair em coma, mas tomou, ficou bem alegre e vai usar, o prejuízo para o seu cérebro, para a sua motivação, desaparece. O prejuízo desaparece. O que não acontece com a maconha. É por causa disso que no começo da palestra fala assim: de todas as drogas que os jovens estão usando, a maconha é pior, porque a sequela dela, o resto da vida, é permanente. Se o menino usou cocaína, não crack, usou cocaína, mas também não tem dinheiro para pagar muito, usou uma, duas, não usa mais do que isso, e parar, o prejuízo acaba. O álcool para, maconha não, ele fica e persiste. Por quê? Porque justamente pelos mecanismos físico-farmacológicos da maconha no cérebro, ele tira dá uma inibição sobre aquele centro cerebral, certo? E não recupera isso mais, certo? Então eu falo isso com muita força, porque é o que nós estamos vendo isso em todos os estudos mais recentes sobre efeitos farmacológicos da maconha. Então, vamos ver, o que acontece com o senhor? Você lembra aquele do álcool? Olha o que acontece depois de 12 anos de maconha. Menos do que aquele do álcool. Qual a pior? Muito bem. E agora nós temos uma nova droga, chamada maconhas sintéticas. Tem no Brasil, sim. Você compra pela internet. Ele entra como essência. A única coisa que ele tem em comum com a maconha é porque ele é uma erva. Na realidade, a erva é só o meio, a forma de entregar, né? É o veículo, certo? Ele pode ser inalado fumado, como a maconha, ele causa radiação suicida e tremendamente causa problema de violência. Tá certo? Então nós temos vários casos aqui, isso aqui, só para ter uma ideia, o ano passado, o Comitê Europeu, a Comissão Europeia contra as Drogas, eles detectaram a síntese de 40 formas diferentes de maconha sintética. E a Polícia Federal já apreendeu no ano passado vários carregamentos de maconha sintética no Brasil. Cocaína crack, certo? Então, qual a diferença entre cocaína e crack? O que é mais forte, cocaína ou crack? O que é mais puro, desculpa? O que é mais puro, cocaína ou crack? Cocaína, né? Muito bem. Então, essa é cocaína pó, tá certo? 100%, e esse é crack. Ok, como se forma a cadeia de produção de cocaína? Então, você já sabe, no clorandino, né? Escolhem a folha, colocam umas baitatinas enormes, as folhas, jogam lá dentro água e cal, certo? E um solvente. Não pense que não usa éter, não usa o quê? Gasolina da pior qualidade, óleo diesel da pior qualidade, porque qualquer solvente orgânico resolve, certo? Então, geralmente, querosene e gasolina, alguns lugares éter, mas éter é tão difícil de achar, é mais caro. Aí, então, isso aqui, ele deixa descansar um pouquinho, certo? Aquele líquido que sai, é onde está a cocaína, o princípio ativo, certo? Aí, eles deixam secar de forma que se estabelece. Esse tablete, não, desculpe. Depois que o líquido, eles neutralizam o cal, que é cáustico, com ácido sulfúrico, ácido clorídrico, geralmente ácido sulfúrico que é mais barato, certo? Imagine que lá no norte, na Colômbia, no altiplano, e não tem nenhum laboratório especial, né? Tudo no meio do oleômetro. E aí eles deixam secar, torna-se essa pasta de tijolo, tá certo? E esse pasta de tijolo se chama óxido, ok? Então ele é uma cocaína, certo? Que está com ou excesso de ácido ou excesso de base do cal e certamente resquícios de querosene e gasolina. Aí essa pasta aí é transportada para os grandes centros, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Curitiba, onde ele é refinado e torna-se então a cocaína, certo? A cocaína então fica assim. Ninguém viu cocaína vendido assim, né? Então essa cocaína, ela é peneirada diversas vezes até ficar aquele pozinho bem fininho. Essa cocaína então fininha é empacotada, mandada para a Europa, usada pelo pessoal aqui, tá certo? 40% aproveitável, 60% é grumoso e não dá para utilizar, é jogado fora.
Só que alguém descobriu que pegando esse grumoso, misturando com bicarbonato, ele precipita, forma pedra de crack. Ok? Tá bom. Então a resposta à pergunta que eu fiz para vocês: o que é mais puro? A cocaína ou o crack ou o oxi? A cocaína, vendido pelo traficante, é apenas 20-25% de cocaína. O resto é fubá, farinha, pó de mármore e um monte de outras porcarias. A crack e o oxi é 65-70% cocaína. Certo? É por causa disso que o crack e o oxi são muito mais potentes. E como funciona? Então, quando a pessoa fuma crack ou oxi, que é o mesmo sistema, ele começa o efeito no cérebro em 6 a 8 segundos. O pico de ação dela é 5 minutos e termina em 15. A injeção intravenosa, que devia ser rápido, demora mais que o crack. 10 a 20 segundos, praticamente o dobro, e o efeito máximo dela é 7 minutos. E cheirar o pó? Início de ação de 3 a 5 minutos, pico de ação de 15 a 20 minutos e término de ação em 45 minutos. Aliás, shows, teatros, tem um intervalo de 45 minutos. Né? Então, como funciona? A pessoa que cheira cocaína sai do nariz, entra aqui para o coração, do coração vai para o pulmão, do pulmão volta para o lado esquerdo e depois ele vai para o cérebro. É por causa disso 3 a 5 minutos. Crack, o que ele faz? Ele entra diretamente para o pulmão, do pulmão já vai para o lado esquerdo e atinge o cérebro. 5 segundos. E o efeito dela é assim, ó. Quando você pega cocaína, ele começa assim, sobe e desce assim, vai assim. Quando você pega crack, ele faz isso. Entendeu? Esse pico de ação, além de ser mais rápido, é cerca de 20 a 50 vezes mais alto. Então ele dá um efeito sobre o cérebro, é como se fosse um nocaute no cérebro. Acaba o efeito depois de 5, 7, 10 minutos, ele está pronto para o outro. Então, numa noite qualquer, um usuário de crack fuma 12, 20 pedrinhas de crack. E com isso, obviamente, vai acabando com o seu cérebro. Por causa disso, da quantidade de dopamina liberada, é por causa disso que o crack aumenta, é tão viciante. Só para ter uma ideia, depois da quarta, quinta experiência com crack, ele já está viciado. Droga também chegando no Brasil, mas já está na Europa há muito tempo e nos Estados Unidos, é o sais de banho. Eles são chamados mefedrona ou MDVP. O que é MDPV? Isso. É um efeito semelhante ao cocaína, estimulante, extremamente perigoso. Ele aumenta a alucinação, agitação, psicose grave e controlar é muito difícil. O homem torna-se um super-humano. Vocês viram a história do canibal de Miami? Então, ano passado, um jovem de 25, 27 anos, ele comeu metade do rosto de um homem morador de rua lá de Miami. Na realidade, a história é a seguinte: ele é só um usuário de maconha, fumava maconha de vez em quando, e naquela noite um amigo dele, experimenta isso que isso é super legal. Não quero, mas usa porque vai te dar um barato legal. Aí, o que acontece? Não acontece nada. Ele fumou. Mas fumou não, ele aspirou. Cheira igualzinho. Aqui. Opa. Carreirinha igual cocaína, tá vendo? Sai de banho aqui, ó. Dá até a venda assim, você compra na internet isso aqui, tá certo? 10 minutos depois, ele saiu com um alucinado na rua, atacou essa pessoa, comeu metade do rosto dessa pessoa, agora o cara morreu, e a polícia foi atrás dele. Ele derrubou 7 policiais de cara, de tanta força que ele tinha. E só foi derrubado com tiro, e morreu. Certo? Isso é raro? Não. Hoje, sais de banho na Europa é provavelmente uma das drogas mais usadas atualmente pelas pessoas. E cada dia você se consegue. E no Brasil já foi detectado, por Polícia Federal já pegou. Certo? Ecstasy. Quem está usando ecstasy? 12, 13, 15 anos de idade. Qualquer festa, qualquer rave, qualquer dessas coisas, está tendo ecstasy e LSD. É droga no momento, certo? E é importante lembrar que muitas vezes não tem princípio ativo. O que ele faz? Aumenta a temperatura do corpo para 42 graus do corpo. Desidrata, suor excessivo, arritmia, colapso circulatório.
Nós tratamos um jovem de 8 anos que usou 2 pedrinhas, dois comprimidos de êxtase. Ele tomou 18 litros de soro na veia, no espaço de 6 horas, para manter ele hidratado. Certo? Então, na Europa, é a principal causa de necrose hepática, necessitando de transplante de fígado. Só para você ter uma ideia, como esse mundo é só tudo ilícito, são vários comprimidos de êxtase, né? Você vai aquele Dolce & Gabbana, tem Volkswagen, tem Ômega, etc. Né? Tem grife. Mas se você olhar um pouquinho mais perto, que não dá para ver lá de trás, mas acreditem, apenas metade desses comprimidos são na realidade êxtase, outra metade adulterantes. Isso é um problema seríssimo para nós médicos, porque o cara entra no pronto-socorro dizendo que usou êxtase, eu não tenho certeza se é êxtase mesmo. Pode ser cafeína, pode ser ketamina, pode ser ritalina, etc. E a gente não pode tratar do mesmo jeito, porque cada um tem um tratamento específico. Certo? Como que êxtase funciona? Ele funciona dessa seguinte forma: ele libera uma coisa chamada serotonina. Serotonina é a droga da felicidade, né? do bom comportamento, chamado mood. Você está feliz, você tem alta serotonina. Está meio chateado, está faltando serotonina, assim ele quer provar. Então ele libera serotonina nas terminações da sinapse. Aí quando ele libera, olha aqui, a quantidade que ele libera é tão grande que o cara fica super legal. Ela vira mood, feliz da vida, é a alma da festa. Acabou 6 horas depois, falta êxtase. Bom, muito bem. Semana seguinte tem festa, gente. Vamos lá. Opa, aquela festa que comprou. Ele lá toma um comprimido de êxtase. Só que ele está depletado de serotonina. A serotonina demora um certo tempo para ser sintetizada. Pô, porcaria, que merda, não funcionou, meu. Olha o que ele faz. Pega mais um, toma 2. Certo? E aí tem todos aqueles problemas. Ou toma até 3. Porque, por ser uma anfetamina, ele também é estimulante, mas não estimula, mas não com felicidade. De tal forma, olha o que acontece. Isso é um animal experimental. Essa é uma coloração específica para serotonina. Sem usar êxtase. Depois de usar 2 semanas depois de usar êxtase. Olha aqui. Esse animal, depois de 7 anos, não repousa a quantidade. O que acontece? Ele fica deprimido. Então, êxtase, o efeito posterior do êxtase, é uma depressão muito grave. Portanto, essas são as drogas principais, tá certo? LSD também está no meio, tem que lembrar, mas LSD é um remédio mais antigo, é despersonalizante. Eu quero chamar a atenção, as 2 drogas que mais facilmente desencadeiam esquizofrenia são 2, maconha e LSD. Talvez por isso que nossos jovens, cada vez mais, nós estamos encontrando problemas psicológicos nesses jovens que nós não tínhamos há 15, 20 anos atrás. Então, o que leva as pessoas a não usarem drogas? Medo das drogas, pressão negativa do grupo, ambiente, certo? Altos valores morais e éticos, intolerância física, algumas pessoas não conseguem usar certos tipos de droga, autoestima elevada. Quem constrói a autoestima desse jovem? Nós. Modelo familiar positivo não é muito fácil achar. Falta de contrato com as drogas, isso está difícil. Informações sobre drogas. Isso é o papel de vocês como educadores. Tem que ser equilibrado, cientificamente correto, nada de achismo e nada de exagero. O jovem detecta o cara rápido, tá certo? E finalmente, melhor qualidade de vida. Está difícil no Brasil. Então, qual o papel que vocês como educadores, vocês como pais de família, mães de família, podem agir? Tem vários pontos que podem atuar, certo? Mas eu acho que o muito importante, né, Marisa, né, Tiba, é autoestima. Nós temos que melhorar a autoestima, tá certo? Não dando notas que não precisam, mas dizendo, achando os pontos positivos desses jovens. O papel da escola. Muitos pais jogam para a escola a formação ética. Não se preocupe, não é bem assim, né? O papel da escola, formação acadêmica, prover de bens tangíveis, conhecimentos técnicos, né? Matemática, história, língua, capacitação profissional e formação e adaptação social. Qual o papel dos pais? Estrutura pessoal, prover bens intangíveis,
que é autoestima, respeito à hierarquia, educação social, formação em valores éticos e morais, caráter, personalidade, definição de limites e objetivos da vida, religiosidade e principalmente disciplina. Disciplina não é na escola, disciplina é em casa. Então, você vê que na realidade é parceria, porque um tem papel e o outro tem. Não são mescláveis, não são, um não pode substituir o outro. E simplesmente seu papel e o meu papel. Você lembra a história de Calil, de Ibrahim Calil? Eles falavam assim: os pais são os arqueiros e os filhos as flechas, certo? Nós damos a força de direção na esperança que acertemos o nível. O arco e a corda, certo? É a escola, a sociedade, assim por diante. Então, qual o propósito de atendimento? Primeiro, atender o adolescente. Não adianta atender só, você tem que ter a cultura do atendimento. Né? Essa cultura começa quando? Quando o nenenzinho está engatinhando, pai, mãe, e depois entra na escola. Então nós estamos atendendo sempre. Abordar os problemas que o jovem traz. Qual a sua motivação da sua pergunta, da sua indagação, da sua curiosidade. Deixar claro que nada na vida é de graça, mas o resultado é esforço. Com merecimento. Não passa a criança se não merecer, certo? Ele tem que saber que para subir lá em cima, ele tem que merecer. Não vem de graça. Apontar desde cedo a relação entre o uso de drogas e suas consequências e problemas. Não imediato, que é agradável. O que acontece se ele continuar usando, ele vai ser um robô, né? Certo? Então, com mensagem, a mensagem é essa da senhora, acho que vocês conhecem, né? Certo? A gripe no mundo hoje está de ponta cabeça e sofre muito porque existe tão pouco amor na vida, no lar e na vida familiar. Não temos tempo para nossas crianças, não temos tempo para darmos uns aos outros, não temos tempo para apreciarmos uns aos outros. Todos hoje em dia parecem estar com muita pressa, ansiosos por grandes desenvolvimentos e grandes riquezas, e assim por diante. De modo que as crianças não têm tempo para seus pais, os pais têm pouco tempo para dar uns aos outros, e assim é no próprio lar que começa a destruição da paz no mundo. Amor começa em casa, o maior habita nos lares, e quando falta, é que existe tanto sofrimento, tanta infelicidade no mundo. Essa música da Whitney Houston é bem clássico, né? O maior Greatest Love of All. E a frase que ela repete sempre é assim: The greatest love of all is to learn to love yourself. Ou seja, quem ama a si mesmo não tem lugar para droga. Amar está firme ao lado de quem sofre. Amar está não é apenas passar a mão e mostrar carinho. Amor é ter um plano para toda a vida e o resto é só paixão. Amar é ter as rosas e os espíritos. E o resultado desse amor é dizer que valeu a pena viver. E como bom chinês, qual a melhor época de plantar uma árvore? 20 anos atrás. A próxima, hoje. Então, nós fazemos a diferença. Buda diz: o conflito não tem o bem ou o mal, mas é entre o conhecimento e a ignorância. Quem espera ter todas as respostas antes de dar o primeiro passo, não sai do lugar. E finalmente, seja você a força da mudança que nós queremos para este mundo. Obrigado.